Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2014. Nós estamos juntos há 555 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 23 e 37. Esses dois salmos são escritos por Davi e têm temas bastante semelhantes. Eles falam a respeito das tribulações que uma pessoa pode sofrer, mas também do livramento que Deus vai lhes conceder se elas forem fiéis. E são salmos bastante conhecidos e por conta do contexto deles e da vida de Davi e de tudo aquilo que temos estudado, creio que as explicações poderão ser bastante resumidas e por isso já estamos lendo, como falamos ontem, 2 salmos por dia. O Salmo 23 já foi inclusive objeto de pregação na nossa igreja e nós destacamos que a sua posição no livro dos Salmos é muito estratégica. O Salmo 22 é um salmo que fala do Messias, mas fala do seu sofrimento. Foi o salmo que Jesus citou na cruz. E é um salmo de lamento, onde Davi estava falando a respeito das perseguições que sofreu, especialmente quando foi perseguido por Saul. O Salmo 24, que vem depois do Salmo 23, isso parece óbvio, né? Mas o Salmo 24 fala a respeito da entronização da arca e de um momento em que Davi estava vitorioso, bastante posterior àquelas aflições que ele experimentou quando perseguido por Saul. No meio do caminho é que está o Salmo 23. O Salmo 23, portanto, é uma espécie de transição entre as aflições iniciais de Davi para a sua glória final. E nesta transição ele está dizendo, ele está expressando uma certeza, que o Senhor é o seu pastor, que o Senhor faz com que ele repouse em cima de um pasto verde, o que é antinatural para uma ovelha, a ovelha vai ficar comendo o tempo inteiro. Mas Davi está satisfeito. Deus o leva para águas de descanso, águas calmas, paradas, onde a ovelha vai ter tranquilidade para beber. A sua alma descansa em Deus, não é? E mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer. A figura da ovelha é usada nos 4 primeiros versículos do Salmo 23. Mas a partir do verso 5, a ovelha é deixada de lado. E entra aqui a figura de um banquete, onde a vitória sobre o inimigo é celebrada e os inimigos vão ter que beber do cálice amargo da derrota que Deus vai colocar sobre eles. Então, o Senhor que pastoreia Davi dá a ele uma vitória que é celebrada num banquete, os adversários têm que assistir esse banquete e ainda precisam experimentar do amargo cálice da vitória de Davi. Aquele que celebra que será acompanhado da bondade e da misericórdia de Deus por todos os dias da sua vida e vai habitar com Deus por todo sempre. Então esse é o sentido do Salmo 23, aquela certeza de que embora haja aflições, há a vitória final. Ele pode até andar pelo vale da sombra da morte, mas ele vai habitar para todo sempre na casa do Senhor. Ele pode até experimentar aquilo que vimos no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele verá momentos de triunfo definitivo, quando acontece com Davi aqui, em que a arca é entronizada em Jerusalém e os portais eternos são convidados a se abrirem para que entre o Rei da Glória. Esse é o sentido do Salmo 23 e que está bastante conectado à ideia do Salmo 37. É também um salmo de Davi, onde Davi nos convida a enxergar que a felicidade dos perversos é temporária, mas a felicidade dos justos é duradoura, mesmo que no presente enfrentemos problemas. E Davi é um testemunho vivo disso. Quantos problemas ele enfrentou, mas que maneira gloriosa ele encerrou a sua vida. Então, embora tenha fugido de Saul, embora tenha sofrido muitas perseguições, ele termina como o maior rei da história de Israel, aquele que inaugurou uma dinastia que não terá fim, aquele que é o ancestral do Messias, aquele que conquistou Jerusalém, que trouxe a arca para a sua posição devida na vida da nação. Então, o Salmo 37 ilustra, ou melhor dizendo, o Salmo 37 fala da realidade que Davi ilustra com a sua vida. Os perversos perecerão. Saul foi embora. Mas os justos permanecerão. Davi está sendo mencionado por todo o resto da Bíblia, até o livro do Apocalipse. Por isso é que a mensagem do Salmo é muito clara. Confia no Senhor e faze o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Mas os justos, diz o verso 2, injustos, os ímpios, em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Esse é o sentido de todo o Salmo 37
que não tem maiores dificuldades de interpretação, nem usa figuras de difícil compreensão para nós. Embora seja um salmo extenso, a sua leitura é simples. E não há nenhum verso aqui que requeira maiores explicações da nossa parte, porque o contexto é esse. Faça o bem e não se deixe contaminar por algum tipo de inveja ou de frustração pelo progresso dos ímpios, porque esse progresso é aparente. Faça aquilo que Deus requer e Deus vai recompensar você. A maneira mais forte como isso é ilustrado aqui é a ideia de que os mansos herdarão a terra. É uma figura muito bonita que Jesus inclusive cita nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, a ideia de que ser manso é entregar a defesa dos seus direitos a Deus. É deixar que Deus cuide dos seus assuntos e você vai herdar a terra. Para um judeu, a posse da terra era o maior dos bens. Era exatamente aquilo que Deus havia prometido a Abraão, que ele seria herdeiro da terra prometida. E se você se lembrar, há na vida de Abraão um episódio muito interessante. Os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão começaram a se desentender com os pastores que cuidavam de Ló, seu sobrinho. E Abraão convidou Ló então a escolher um canto para ir, que ele iria para o outro para não haver briga. E o sobrinho, de maneira muito improvável, ao invés de dizer, não tio, eu é que estou sendo abençoado na sua carona, o senhor é o patriarca, Deus abençoou ao senhor e eu estou sendo beneficiado por tabela, então escolha o senhor primeiro, por favor. O sobrinho aceita a proposta do tio e escolhe os melhores campos, que estavam na vizinhança de Sodoma e Gomorra, cidades onde havia homens ímpios. E Abraão vai para lugares menos favorecidos. Pouco tempo depois, você vê que Ló está preso porque perdeu uma guerra e é Abraão quem vai precisar livrar o seu sobrinho. E então, nesse contexto todo, Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, tenha calma, você vai herdar tudo isso aqui, eu é que vou te dar. E ele ainda aguarda o cumprimento definitivo dessa promessa no novo céu e na nova terra. Mas nós já vimos nesse episódio que confiar em Deus é seguro, que Deus vai dar aquilo que Ele quer nos dar. E então nós não devemos invejar o ímpio, invejar aqueles que prosperam nessa existência e nem temer coisa alguma. Nosso papel é obedecer a Deus, sabendo que Ele é o nosso pastor, sabendo que Ele atenderá todos os desejos e os anseios mais profundos do nosso coração. Agora é hora de obedecer, de olhar para Deus e de fazer isso como Davi fez no Salmo 23 e no Salmo 37. Minha oração é que estas verdades abençoem a sua vida. Quem sabe você não está aí se questionando se tem valido a pena servir a Deus neste mundo de ímpios. Os dois salmos nos exortam fortemente a considerar que sim, é claro que vale a pena servir ao Senhor. Bom estudo para você, a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Boa leitura e até lá.